Eu queria aproveitar os deputados que se encontram e deputadas no plenário hoje. Na próxima terça-feira, nós estaremos fazendo uma reunião de líderes para discutir o preenchimento das comissões e das boas práticas de oratória dentro desse plenário. Ontem eu assistia à sessão da Câmara e era deprimente o que nós vimos aqui no comportamento de parlamentares de parte a parte, uns acusando, outros se defendendo e vice-versa. Eu comunicarei aos líderes na próxima terça que nós teremos que ter alguns ajustes de conduta, de práticas, de tudo que a gente falou aqui na eleição da Câmara naquele momento. E a partir da eleição do próximo Conselho de Ética, independente de lado, sigla, ideologia, pensamento partidário, o deputado ou deputada que se exceder no plenário desta casa responderá perante o Conselho de Ética. É inadmissível. E eu não estou, deputado Boulos, após a fala de Vossa Excelência, querendo fazer nenhuma menção ao pessoal. Eu estou aqui porque disse, inclusive, ao senhor no meu gabinete e a todos os líderes que eu pude conversar, que o que aconteceu na primeira sessão da legislatura ontem não vai ser rotina no plenário desta casa. Por favor, eu peço a compreensão de todos. As questões regimentais serão obedecidas, as falas serão concedidas, mas não será permitido acontecer o que aconteceu na noite e na tarde de ontem neste plenário. Deputado Abílio, questão de ordem, Vossa Excelência. Sim, senhor. Senhor presidente, eu estava vendo aqui no regimento interno, no artigo 73, sobre... Senhor presidente, estava vendo no artigo 73 do regimento interno sobre a injúria a autoridades constituídas. Inclusive, trata até mesmo desse assunto do qual o senhor está falando, que deve ser revisto. Nós presenciamos na noite de ontem e até mesmo no dia de hoje diversas falas dos deputados do PT e do PSOL ofendendo, caluniando, criando injúria e tirando proveito até mesmo da imunidade parlamentar que às vezes tem dentro do plenário. Eu gostaria de pedir para o senhor que fosse revisto entre os demais presidentes que quando um colega parlamentar toma posse ali no plenário e começa a ofender com calúnia e difamação, poxa, isso tem que ser revisto. Porque não pode ficar chamando o ex-presidente Bolsonaro de genocida, sendo que de fato não o é. Nunca foi condenado, nunca foi apresentado nenhum tipo de acusação sobre isso. É justamente sobre isso que eu gostaria de pedir. Para contraditar, presidente. Essa questão de imputação de crime, senhor presidente. Só para contraditar o deputado Orlando e a mesa irá se pronunciar. Deputado Orlando, após a contradita de Vossa Excelência. Presidente, é lugar comum os parlamentares afirmarem que a liberdade de expressão é algo fundamental que deve ser protegido para os cidadãos brasileiros e para os deputados. Não é razoável que o colega queira que a mesa ou o seu presidente impeça que qualquer parlamentar se pronuncie, fazendo a defesa das suas ideias, fazendo a crítica ou a denúncia, como, por exemplo, a denúncia do caráter autoritário do Bolsonaro, pode afirmar que ele é corrupto. E se houver uma injúria, uma calúnia ou uma difamação, aquele que se sentir alcançado, atingido, deve utilizar o Código Penal e processar quem fizer calúnia, injúria ou difamação, porque assim a lei prevê. Digo isso, presidente, por oportunidade, porque é muito comum alguns imaginarem que a imunidade parlamentar serve para proteger crime ou criminoso. Não serve. E o debate que faremos aqui nessa casa, espero em breve, que sirva para combater a desinformação, eu vou fazer a defesa, presidente, de que os parlamentares têm a sua imunidade garantida no direito de fala. O que ele fala e como ele vota tem que ter a proteção. Isso é democrático, é para proteger, sobretudo, minorias diante de governos que podem tentar coagir ou intimidar parlamentares. Então, presidente, é por compreender que a imunidade parlamentar precisa ser respeitada e as opiniões políticas precisam ser respeitadas, é que eu considero que não é procedente. E, além do que, chamar Bolsonaro de golpista é apenas a mera constatação do fato de que ele incitou, no último dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe no Brasil. Por isso, presidente, eu queria que o senhor indeferisse a questão de ordem apresentada pelo colega. Eu vou, de maneira bem clara, deputado Orlando, deputado Abílio, deixar o que afirmei no dia da posse, depois da eleição, com muita tranquilidade. Nós aqui não iremos tolher fala de parlamentar,
Nós iremos tolher o que o parlamentar vai falar. Eu só estou dizendo que o que o parlamentar falar pode ter consequência. Tá? Então, nada contra a liberdade de expressão, liberdade de fala, pelo contrário. O artigo 73 do regimento interno, da qual o deputado Abílio falou no seu inciso 12º, literalmente ele diz o seguinte, deputado Orlando: nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou a autoridades constituídas deste ou de demais poderes da República, às instituições nacionais ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas. Na questão do artigo 17, das atribuições do presidente da Câmara, na linha H, ele diz: determinar o não apanhamento do discurso ou a parte pela taquigrafia, do que eu achar que seja injurioso contra a autoridade deste Parlamento, do Poder Executivo ou de representantes de Estado com quais o Brasil tenha relacionamento. O que eu quero dizer com isso, gente, é que nós temos que fazer e vamos fazer o debate de ideias, de ideologias, de adversidades, mas eu clamo hoje, e na terça a conversa com os líderes será de maneira educativa, que nós tenhamos limites de parte a parte. Não pode se admitir que deputados da direita venham para a posse da Câmara com adesivos também injuriosos ou caluniosos com relação ao presidente, e nem que o outro façam acusações. Então, se a gente puder fazer aqui o debate em alto nível, atacando as ideias, as situações, nós vamos fazer. Senão, cada um fala o que quer e responde pelo que fala. Essa é a tese, e aí é a resposta que eu dou à questão de ordem contradita de todos os dois. Parabéns, presidente. A lista de presentes.